Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre o sistema de controle interno segundo o COSO. Então, o COSO é um modelo adotado para a avaliação do controle interno com base em riscos, né? Nós temos o COSO de 2013, que ele é voltado para os controles internos, que no Poder Executivo Federal nós chamamos de controles internos da gestão. E nós temos o COSO de 2017, que é voltado para a gestão dos riscos. Então, são duas faces da mesma moeda. O controle interno, ele é usado para combater ou para mitigar os riscos. Então, se o risco for a doença, o controle interno é o remédio. Vamos colocar assim nessa comparação. Então, tanto no COSO de 2013 quanto no COSO de 2017, nós temos essas duas facetas, né? Nós estamos analisando o COSO pela ótica do controle interno, mas se eu analisar pelo lado do risco, eu vou ter mais ou menos o mesmo desenho, né? Eu vou ter que conhecer o ambiente, né? Que é o ambiente de controle. Depois eu vou ter que fazer a avaliação dos riscos, né? Que envolve a identificação dos riscos, a caracterização desses riscos e a avaliação. Vou ter que tomar atitudes em relação a esses riscos, ou seja, desenvolver, aperfeiçoar, melhorar, avaliar, né? Ou eliminar atividades de controle. E nesse ciclo eu tenho a informação e a comunicação como um processo iterativo, né, que deve ser repetido várias vezes, e atividades de monitoramento, também um processo iterativo. E aí nós vimos as componentes do sistema, as três primeiras componentes, falamos um pouco mais a respeito do ambiente de controle, da avaliação dos riscos e chegamos às respostas aos riscos, que são quatro, né? Mitigar, compartilhar, aceitar e evitar. Então, a partir daqui, nós vamos seguir para essa aula 3, que trata basicamente das atividades de controle, dos controles internos que devem ser adotados com vistas a mitigar, né, a tratar esses riscos que foram identificados e avaliados. Então, basicamente, nós temos manuais, políticas, procedimentos, né, uma série de medidas, controles, processos, né, estabelecendo ações necessárias para mitigar os riscos e alcançar os objetivos. Então, exemplo de um controle interno, né, no caso do almoxarifado, se qualquer pessoa chegar no almoxarifado e retirar qualquer material sem controle nenhum, eu corro o risco desses materiais desaparecerem, serem furtados, serem gastos de forma descontrolada, serem desperdiçados. Eles correm risco de faltar material, porque como eu não vou ter um controle do que está sendo retirado, eu não consigo repor, né? Só quando faltar, aí eu vou olhar que acabou, né? Que acabou o material. Então eu vou estabelecer uma série de procedimentos e controles manuais para definir, olha, o sujeito vai tirar 100 parafusos daqui, ele vai ter que fazer uma requisição para o setor competente, ele vai vir aqui, vai assinar o recibo que está retirando o material, e aí eu vou dar baixa no estoque. Se o estoque estiver baixo, eu vou definir um procedimento para recompra de mais material e assim por diante. Então, tudo isso envolve uma série de procedimentos para combater esses riscos. Eu acabei de falar vários riscos. Risco de furto, o risco de descontinuidade das atividades, porque não tem material, o risco de desperdício, vários riscos são mitigados, tratados com controles internos. E aí eu acabei de falar alguns controles que a gente deve, né, rapidamente falei sobre alguns controles que a gente deve utilizar para gerir, né, para tratar esses riscos. E aí também você tem controles nos sistemas, né, nos próprios sistemas informatizados, abrangendo controles de tecnologia da informação e manuais, bem como controles específicos de sistemas.
A segregação de funções, que é a divisão de responsabilidades, chave para reduzir o risco de erros e fraudes. Ou seja, quem aprova é diferente, vai ser uma outra pessoa. Então, no exemplo do almoxarifado, eu vou retirar um material, mas não sou eu que vou aprovar essa retirada, vai ser outra pessoa que vai aprovar essa retirada para mim. Então, por exemplo, no setor de pagamento, um paga, um autoriza o pagamento e o outro faz o pagamento, né? É sempre diferente. Você coloca essas atividades em diferentes pessoas. Porque se a mesma pessoa aprovar e pagar, pode haver o risco dessa pessoa colocar o dinheiro na sua própria conta, por exemplo. Uma fraude, né? Ou colocar o dinheiro numa conta errada, um erro, né? Então, a segregação de funções é fundamental para mitigar, para reduzir o risco de erros ou fraudes. Informação e comunicação ela é fundamental em qualquer processo, né, em qualquer empresa e organização, sobretudo no processo de gestão de riscos e no sistema de controle interno, né, para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento, para a melhoria de controles internos, segundo o COSO. Então eu vou to share, né, eu estou pensando na palavra, eu vou compartilhar informações relevantes, ou seja, identificar, coletar e processar informações relevantes para apoiar o funcionamento do controle interno. A comunicação interna é importante tanto quanto a externa, então eu vou comunicar informações necessárias para que os funcionários possam desempenhar as suas responsabilidades. Então, na medida que cada um está consciente das suas atribuições, dos seus controles e como esses controles internos contribuem para a melhoria do sistema de controle interno, né, do conjunto dos mecanismos de controle interno, é importante comunicar, haver essa comunicação entre as partes relacionadas, entre os stakeholders, para que eu possa saber se aqueles controles internos estão mesmo sendo efetivos ou não para mitigar os riscos. Então a comunicação é fundamental para eu saber isso. Se as medidas de controle ainda estão sendo efetivas. E a comunicação externa, né, que é informar para as partes interessadas externas sobre o desempenho da organização. E o monitoramento. Né, eu tenho avaliações, né, testes para saber se os meus controles são eficientes. É como uma vacina, né? Eu tenho a doença e tenho a vacina. De vez em quando eu tenho um antibiótico, pronto, eu tenho a bactéria e eu tenho um antibiótico. Se a bactéria se tornar resistente, aquele meu controle, aquele antibiótico não está mais fazendo efeito. Eu tenho que usar outro antibiótico. Então, por isso que tem que haver um diagnóstico da situação, uma informação e comunicação. Eu tenho que ter conhecimento do que está acontecendo e monitorar. Monitorar a saúde do paciente, avaliá-lo para ver o resultado dos exames para ver se aquele antibiótico está, aquela medida de controle interno está funcionando, está sendo efetivo ou não. Então a avaliação contínua é fundamental. O monitoramento integrado das atividades normais da organização. Avaliações independentes também por terceiros é importante, né? Uma avaliação interna e externa. No caso, a avaliação interna pode ser feita pela segunda linha de defesa, por órgãos especializados, ou pode ser feita pela auditoria interna. Então, avaliações pontuais, como auditorias, né, independentes, para verificar a eficácia dos controles. E também a comunicação de deficiências, né, tão logo elas aconteçam. As deficiências são comunicadas às partes responsáveis para a correção o mais rápido possível para que possam ser tomadas novas medidas de controle. E os benefícios do sistema de controle interno alinhado ao COSO, né? Promove uma maior eficiência organizacional por tratar melhor os riscos, então a entidade tem mais chances de atingir os seus objetivos, a própria identificação por meio, né, da identificação e mitigação dos riscos e a conformidade com as leis e normas, que é um compliance, né, e também faz parte da integridade. E a confiabilidade de informações financeiras, que promove
a melhoria da governança corporativa, a melhoria da confiança do público externo e do público interno e a proteção dos ativos da organização. Então, os controles internos, eles vão gerenciar o risco a um nível aceitável, de modo que a organização possa cumprir as suas metas, a sua missão, visão, valores, entregar seus produtos e serviços e atingir os seus objetivos. Então é isso, gente. Nós terminamos aqui nossa terceira parte dessa aula do controle, do sistema de controle interno, do controle interno alinhado ao framework do COSO. Né? Framework é um padrão, é um modelo, né? Uma forma de ver e de enxergar o mundo, né? É um padrão, né? Traduzindo, um framework é um padrão que ele é aplicável para os controles internos, de modo que esses controles internos possam bem desempenhar o seu papel no tratamento, na diminuição, na redução dos riscos. É isso, gente. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.